Muito bom, vamos começar então o nosso segundo dia da semana, onde eu vou revelar no total 50 crenças limitantes que pode estar deixando na exaustão, sem energia e sem dúvida alguma, aqui estão uma das grandes moedas, né, que a gente tem atualmente, que é a nossa capacidade, a nossa inteligência para conseguir manter a energia, né, e fazer bom uso do tempo. E hoje nós vamos falar sobre crenças que deixam a pessoa no medo e na insegurança. Sem dúvida, os bloqueios de medo e insegurança é o que faz muitas pessoas não conseguirem enxergar e acessar o seu potencial. E hoje nós vamos falar então mais 10 crenças baseadas nesse tema. Então já anota aí para que você possa perceber, analisar se tem alguma dessas que de alguma forma já passou pela sua cabeça, ou quando você ouviu, você sentiu aí que tocou o seu coração, ou sentiu algum mal-estar no corpo, tá? Muito provavelmente é possível que você tenha alguma dessas. Então vamos lá para as nossas crenças de hoje. Primeira crença: se eu descansar, eu vou perder oportunidades. Tem muitas pessoas que elas ficam nessa insegurança, se elas podem descansar, se elas podem se divertir. Muitas vezes elas acabam até se sentindo culpadas em qualquer momento que elas relaxam, que elas descansam, como se elas, só de estarem fazendo isso, elas já estariam deixando de fazer alguma coisa importante. E sempre olhando o descanso e o divertimento como uma coisa supérflua, como se não fosse uma coisa positiva, né? E aqui está uma das coisas também que acaba levando a pessoa à exaustão, porque o divertimento e o descanso, embora muitas vezes possa ser associado a coisas aí, né, que não são tão importantes, são essenciais para nós como seres humanos, e faz parte de uma das nossas necessidades, né? E é algo que a gente não pode deixar de lado, que a gente não pode negar. Então vamos lá para a próxima crença que pode estar talvez atrapalhando você. Se eu errar, eu vou decepcionar as pessoas. Então tem muita gente que não se arrisca, que não vive, que não vai atrás dos seus sonhos, porque a pessoa está com mais medo de decepcionar do que com desejo de realizar. E isso também vai trazer uma série de frustrações, de decepções e até um cansaço, porque a gente nunca vai conseguir correr o suficiente para não decepcionar ninguém. De alguma maneira a gente vai decepcionar. É claro que a gente não pode ser negligente, que a gente precisa fazer o melhor, mas não dá para a gente colocar uma meta inalcançável em relação a isso, porque realmente não tem como ser atingida, né? E vai gerar mais frustração do que realmente trazer realização. Então, aqui tem uma crença que pode sim travar a sua vida se você não tira do seu sistema. Ela pode ser o óculos que vai impedir você de ver coisas boas e de abraçar grandes oportunidades na sua vida. Próxima: errar é igual a fracasso. Gente, já pensou? Se todo erro já fosse um fracasso, né? E nós somos humanos, nós vamos errar muito. E às vezes o erro, ele pode significar que você teve a coragem de ir para o novo, que você teve a coragem de tentar, que você teve a coragem de aprender, porque às vezes o erro é uma maneira de você buscar o aprendizado, de você validar também algo que você talvez achava que sabia. Então, veja, se a pessoa começa a ter isso como significado, ela nem vai querer andar, porque a sensação é como se ela estivesse andando sobre ovos, né? Uma tortura. A pessoa sente assim como se ela estivesse sendo torturada, literalmente, né? Quando ela está com essa crença. Preciso estar no controle de tudo, a nossa quarta crença do dia. Gente, se a gente for querer ficar no controle de tudo, a gente surta mesmo, né? Aqui, para a gente não entrar muito a fundo, até porque a gente sairia do nosso tema, também mostra algumas questões de dificuldade de soltar, de confiar em Deus, de confiar no universo, de focar apenas no que é a sua parte dentro desse sistema, né? Então, aqui é uma crença bem importante de ser reprogramada, tá? Quinta: se eu não responder rápido às pessoas que estão ali, eu vou ser esquecido.
ou eu não vou ter valor, né, também. Então, imagina se você fica nesse lugar dessa cobrança de que você tem que estar o tempo todo respondendo às pessoas imediatamente, que você não pode dizer não, que você não pode dizer agora não. Realmente não tem como você não se sentir drenado, drenada, não tem como você não se sentir exaurido, exaurida, até porque não é só você que está tendo o desafio de lidar com muitas coisas. Outras pessoas estão tendo. E se elas percebem que pode te sugar, elas vão te sugar. Então, você tem a responsabilidade de se preservar e de começar a reprogramar a ideia de que você só tem valor se você está disponível, se você está servindo. O servir também tem o seu lugar. Mas quando ele está distorcido, desequilibrado, ele se torna algo letal, ele se torna, né, algo destruidor na sua vida, inclusive da sua energia, da sua vitalidade, tá? Então, fique atento se você não está nesse lugar. Sexta crença. O sucesso só traz problemas. Então, tem pessoas que elas ficam no comodismo, elas ficam no lugar que elas não têm realização, né? Mas porque elas começaram a colocar que o sucesso é pior do que a realidade em que elas estão. E na realidade, o problema, ele não vai deixar de existir quando a pessoa não tem sucesso. Sempre vai ter um preço. Só que quando você está buscando o sucesso, vivendo o sucesso, né? Você está pagando o preço da sua realização, da sua evolução. E quando você está no fracasso, você está pagando o preço do seu comodismo, né? De você não estar evoluindo. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Por mais que pareça que é vantajoso, ele vai deixar um gosto amargo em você. E aí você vai começar a ficar com a cabeça ruim, começar a ter raiva das pessoas de sucesso, vai começar a criticar quem quer sonhar. E na vida, ou você está vivendo ou você está morrendo. E sempre que você está na contramão da sua evolução, você está morrendo. Então, comece a pensar nisso. Se você está sentindo que isso está sendo um objeto de dor, não precisa continuar assim. Se você reprogramar essa crença, se você realmente tirar da raiz esses problemas, e hoje nós temos técnicas que têm esse potencial, você pode começar a ter prazer no caminho do sucesso e em viver o sucesso também. E não criar situações de sabotagem, porque se a pessoa está nessa realidade, até quando ela alcança qualquer coisa que traga um cheiro de sucesso, vai fazer com que ela crie imediatamente algum dissabor, alguma coisa para ela pegar e falar: ah, tá vendo? É porque eu tô tendo sucesso que eu tô sofrendo. E, na verdade, tudo isso só está sendo criado porque tem uma crença de que o sucesso não é legal, de que ele é pior, né? Vamos dizer assim, do que você tá ali no fracasso, tá? Sétima, eu não posso falhar nunca. Meu Deus. Aqui é muito especial, principalmente para pessoas que foram criadas, né, com pais muito exigentes, que não permitiam uma nova tentativa, que criticavam a falha ao extremo, né? E independente desses pais, você que está me ouvindo agora é uma pessoa que eu imagino adulta. E nesse ponto, você tem que se libertar. Ainda que você tenha recebido isso da convivência de outras pessoas, você pode se libertar. Você pode se aceitar como ser humano, que é falho, que pode errar. Não que você vá se acomodar, tá? Tem pessoas que elas acham que se elas saírem dessa crença, elas vão para o 880, né? Ah, então agora tudo eu vou achar normal? O erro não é isso. Mas é aceitar a sua humanidade, a sua essência. E olhar para isso com mais amor, com mais compaixão. Você vai ver que você vai aprender, inclusive, mais rápido para ficar menos tempo no erro e mais nos acertos quando você vai para esse lugar saudável que a gente está falando aqui. Oitava, se eu mostrar fraqueza, eu vou ser julgado. Então, imagina, a pessoa que está presa na opinião do outro,
que está presa na vaidade, né? Que está ali com aquela insegurança, porque ela precisa que o outro valide para que ela possa se validar. Então, a pessoa que está com necessidade de aprovação. E aí a gente nunca vai agradar todo mundo. A gente sempre vai, de alguma maneira, ser julgado. E você precisa trabalhar para que você encontre esse lugar de você se aprovar, de você se aceitar. Não dá para a gente delegar a nossa autoaceitação para outras pessoas. Você vai viver como uma pessoa que é um saco furado. Nada vai ser suficiente. Você vai estar sempre se sentindo insuficiente. Porque você vai estar buscando fora o que você só vai conseguir preencher dentro de você. Por isso que é importantíssimo reprogramar essa crença. Nona, eu não sou capaz de sustentar grandes resultados. Então, quando você olha assim, você sempre vai criar processos de sabotagem. Sempre que você começar a crescer, você vai criar situações que talvez o seu tempo vai ser escasso, que problemas vão surgir para você não assumir a responsabilidade. Então, aqui é como o termostato que a gente fala, né, para aumentar a nossa capacidade de ganhos, de prosperidade. Você tem que aumentar a sua capacidade também de assumir responsabilidades. Isso é um processo natural da vida, mas ele precisa partir da sua escolha. Ele não vai acontecer se você não fizer essa escolha. E a escolha acontece também a partir do momento que a gente muda as nossas crenças sobre nós mesmos, né? No decorrer da nossa vida. Não quero automatizar processos, porque senão eu vou perder controle. Aqui a gente está começando a abrir um assunto que a gente, inclusive, vai falar em outros vídeos, tá? Sobre automatização. Que hoje em dia, se a gente está querendo ter mais energia, mais disposição, é algo que a gente não pode deixar de falar. Por quê? Porque hoje nós temos recursos que estão fazendo com que a gente consiga fazer coisas mais rápido. E as pessoas que estão usando esses recursos, elas vão entregar coisas mais rápido. E se você também não tiver essa abertura, você não vai saber receber isso, né? E aí você vai começar também a ver nisso uma fonte de sobrecarga. Então, é importante a gente se abrir. Existem tendências que não dá para a gente fugir dela. E o caminho é a gente buscar essa adaptação, né? É amplificar as crenças que vão me fazer perceber que eu sou capaz de aprender, que eu sou capaz de me adaptar, que eu sou capaz de me reencontrar nessa nova realidade, certo? E aí, você percebeu que tem alguma dessas que você tem que começar a modificar para você começar a reencontrar de novo a sua energia, a sua vitalidade? Então, já anota, tá? Porque o processo principal dessa semana é a consciência, que é o primeiro passo para a transformação. Lembrando você que na sexta-feira a gente vai ter uma live especial, onde a gente vai te mostrar como é que você pode liberar tudo isso do seu sistema e começar a ter uma vida nova, fluindo com o universo, para que você tenha vitalidade, energia e alcance alta performance e produtividade para realizar seus sonhos, ok? Acompanhe a gente, se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e amanhã a gente continua aí com a nossa série especial. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Até lá!